Fala pessoal, tudo bem? Sou a Francine Nunes, sou fisioterapeuta. Voltei para a gente continuar na nossa série de estudos sobre reabilitação do sistema vestibular. Esse é o vídeo 3, que é realmente a parte do tratamento. Se caso você não tenha visto nenhum vídeo anterior, vou deixar na descrição tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2, de anatomia e de avaliação. Eu acho bem legal você ver antes de continuar vendo esse vídeo. Caso você já viu, bora aí falar sobre a reabilitação. Vamos então para a parte tão esperada, que é a reabilitação, que é o que a gente tanto quer saber. Então, quando se trata de reabilitação, é importante a gente dar uma revisada aí nas principais disfunções e doenças que acometem as vestibulopatias. Então, as causas mais comuns, as principais causas aí de vestibulopatias centrais seriam casos de hemorragia cerebral, infarto, AVC, né? Ou até isquemia ali do tronco cerebral. Outra causa seria também traumas, né, o TCE, e que esse paciente pode ter sofrido algum tipo de acidente. E também uma causa bem comum aí seria a migrânia vestibular. Então, a migrânia, elas são crises de dor de cabeça, né, que a pessoa fica ali com sensibilidade à luz, a barulhos. Não se sabe ao certo as causas, mas pesquisadores acreditam que isso acontece devido a uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, leva a uma alteração aí da atividade nervosa. Mas, dependendo do local acometido, a pessoa pode desenvolver uma migrânia vestibular, que é aquela associada a tonturas, desequilíbrios e sensibilidade ao movimento. E as causas aí principais de vestibulopatias periféricas, a primeira delas, que é a mais comum, é a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. E existem dois tipos, a canalitíase ou a cupulolitíase, como nós vimos no vídeo anterior. Uma outra causa também seria a neurite vascular, que é uma infecção aí que afeta o nervo vestibular. Também pode acontecer por uma doença de Meniere, que é uma desordem que ocorre na orelha interna, e aí causa essas crises de tontura, perda de audição, zumbido. Isso acontece de maneira repentina, né? Dura alguns minutos, às vezes até horas. É uma doença mais rara de acontecer e a causa exata da doença de Meniere não é ainda confirmada, mas pesquisadores acreditam que seja por conta do líquido que existe ali dentro da orelha interna, e aí se acumula e causa aí esse aumento da pressão. Também o que poderia estar ocasionando aí disfunções vestibulares periféricas seria a síndrome de Ramsay-Hunt, que aí é causado pelo herpes zoster do ouvido, que é o mesmo vírus que acomete aí a catapora. Então, ocorre a infecção do nervo facial, do ouvido, e, consequentemente, uma paralisia facial e acaba levando a problemas vestibulares também. Para definirmos, então, como será a nossa reabilitação, teremos que juntar todas as informações que coletamos na parte de avaliação. Então, temos que ver, o paciente apresentou algum problema de coordenação motora, como ataxia, tremores, diadococinesia. Então, isso indica que o problema é mais central. E por que será que ele está tendo esses sinais e sintomas de disfunção cerebelar? Né? Será que ele sofreu algum trauma? Ele já teve algum tipo de AVC? Né? Já houve alguma hemorragia naquela região? Então, a gente precisa levar essa investigação um pouco mais a fundo. O problema sendo central, entramos então com um tratamento voltado para isso. Temos que ver também a parte da artéria vertebral, se está tendo alguma insuficiência, se está normal, se ali na região cervical tem algum músculo muito tenso, né? Então, a gente tem que avaliar porque isso também pode influenciar em problemas vestibulares.
Se o paciente, durante a avaliação, não apresentou nenhuma anormalidade motora, como que tá os testes dele aí em relação ao equilíbrio, né? O Romberg, o apoio unipodal, o Fukuda, deram testes positivos? Ele apresentou queda aí ou desvio para um dos lados? E como que foram os testes do Dix-Hallpike ou do Hall test? Ele apresentou nistagmo, vertigem, né? Isso é indicação aí de lesão vestibular mais periférica. Então, na parte de função cerebelar, está tudo ok. Mas na hora dos testes de equilíbrio, ele apresentou sim desvios para um dos lados. Se durante esses testes, né, no Hall test ou no Dix-Hallpike, ele apresentou aí positividade para um dos lados, a gente sabe então que provavelmente esse problema é periférico. Mas então a gente tem que se perguntar qual que é a gravidade, qual é o canal semicircular para a gente aplicar o nosso tratamento. Então, só lembrando do vídeo anterior, para dar uma recapitulada, o teste de Dix-Hallpike, ele avalia se há disfunções no canal semicircular anterior e posterior, enquanto o Hall teste avalia se há disfunções no canal semicircular lateral. Então, a gente precisa sim, mesmo que o primeiro lado que a gente avalia deu positivo, a gente tem que avaliar os dois, porque pode ser bilateral. A gente tem que avaliar os dois e tem que avaliar os dois testes, porque às vezes está com problema em mais de um canal semicircular. Resumindo, então, nós temos que fazer primeiro os testes, né? Então, fazemos o teste aí com a cabeça rodada para um lado, depois com a cabeça rodada para o outro, vemos se há nistagmo. Então, o lado que apresentar nistagmo, que é o tremor ali, a oscilação dos olhos, a gente sabe que há disfunção daquele lado. Então, essa é a primeira informação que a gente consegue com esses testes. Depois, no teste de Dix-Hallpike, nós vemos como que está o nistagmo. Se for com os olhos oscilando para cima, né, o tremor for na parte superior, então a gente já sabe que essa disfunção é no canal semicircular posterior. Mas se durante o teste do Dix-Hallpike os olhos ficarem oscilando para baixo, né, o tremor for na parte de baixo, então a disfunção é provavelmente no canal semicircular anterior. E aí, quando formos fazer o Hall test, a presença de tremor, né, indo aí para a parte lateral, vai indicar disfunção no canal semicircular lateral. Então, até o momento, a gente descobriu o que com esses testes? Qual dos lados está apresentando, né, uma disfunção e em qual canal semicircular está a disfunção. E a terceira coisa que a gente vai conseguir com esses testes é para ver como que está esse quadro dele, né? Está mais aí agudo ou se já está mais agravado. Então, durante o teste, quando o paciente apresenta um nistagmo, a gente tem que observar, além da direção que ele está indo, o tempo que ele dura. Então, se for menos de 1 minuto, for apenas alguns segundos, quer dizer que é uma canalitíase. E se esse nistagmo, essa vertigem durar mais de 1 minuto, então se trata de uma cupulolitíase, que é um quadro mais agravado, que nós falamos sobre isso mais lá no vídeo anterior. Então, como que vai funcionar? Por exemplo, o paciente chega, a gente realiza aí os nossos questionários, e aí fui fazer o teste nele de Dix-Hallpike. Rodei a cabeça do paciente para o lado direito para testar esse lado. E quando ele deitou, houve o tremor dos olhos na parte superior, que durou aí uns 6 segundos. Aí tudo bem, voltamos ao normal. Fui fazer do lado esquerdo e não deu nada. Hall test, não deu nada. Podemos concluir então que esse paciente, ele está com uma canalitíase, porque foi apenas 6 segundos, no lado direito, porque foi o único que teve nistagmo, devido a um problema no canal semicircular posterior, por conta que o tremor, né, a oscilação, o nistagmo foi aí na parte de cima dos olhos. Então, é dessa forma que a gente vai avaliar e fazendo isso, nós vamos então chegar na nossa querida hipótese diagnóstica.
estudos mostram que é uma ótima opção estar usando aí a escala de DHI. Essa escala, ela não é uma escala que foi desenvolvida aqui no nosso país, mas ela já tem aí na internet traduzida, né? Então, os estudos mostram que é muito bom porque a gente consegue ir acompanhando a evolução do tratamento. Então, se trata de uma escala de 25 itens, né? Mas são coisas bem rápidas aí, deve levar 2 minutinhos para fazer. E a gente consegue avaliar a qualidade de vida funcional, emocional e física desse nosso paciente, né? Dos pacientes que apresentam vertigem, distúrbios de equilíbrio. E nós conseguimos ir reavaliando com essa escala e vendo a melhora na qualidade de vida do paciente. Então, os estudos mostram que é bem legal estar utilizando nos casos de pacientes com vestibulopatias. Bom, então pacientes com problemas mais periféricos, como no caso da VPPB, né, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Então, pacientes que apresentam esse quadro. Esse artigo original que saiu em 2017, olhem só, ele diz que cerca de 90% dos casos de VPBB são decorrentes de canais semicirculares posteriores afetados. Então, nossos principais tratamentos vão ser relacionados ao canal posterior. 90% dos casos são do canal semicircular posterior. Uma partezinha aí relacionada ao canal lateral e ao canal anterior é muito difícil de acontecer. Eles mostram também que um ótimo programa de tratamento para VPPB relacionadas à parte posterior, né, canal posterior, seriam as manobras de reposição canicular de Epley e as manobras de Semont. É claro que isso é nos casos da VPPB posterior, né? Porque os estudos mostram que tem uma taxa grande aí de sucesso desde a primeira sessão. Mas são ótimos, porém são ótimos no caso do canal posterior afetado. No caso de canal horizontal, lateral afetado, estudos mostram que já não é tão interessante essas manobras. E o que visam então essas manobras, né? Elas visam projetar, depositar esses detritos endolinfáticos do canal semicircular posterior no vestíbulo, que é o local deles mesmo. Lembra que eu falei no vídeo passado que nós temos aí uma espécie de células ciliadas, elas possuem cristais, né? Isso lá no vestíbulo, sacro, trículo e também nas ampolas. E que quando acontece aí desses cristais irem, né, se locomoverem até os canais aí semicirculares, isso traz problema, né? E isso daí seria a canalitíase. Então, o que acontece? Essas manobras, elas são realizadas com a ideia de projetar esses cristais que estão nesse canal que está afetando para o local deles mesmo, para o local delas mesmo, que são os vestíbulos, né? Então, querem tirar do local onde não deveria estar para o local que é de origem, que é lá no vestíbulo. Estudos mostram que essas manobras de reposicionamento trazem grande melhora, sim, conseguem sim tirar boa parte, né, desses cristais que estão comprometendo aí os canais semicirculares. E como que funciona então? Primeiramente, a manobra de Epley. Então, o começo é como se fosse o teste de Dix-Hallpike. Então, o paciente na maca sentado, vamos rotacionar a cabeça para o lado que está afetado e vamos levar o paciente a deitar, então mantendo a cabeça ali rodada. E, né, ao deitar, a gente vai manter essa leve extensão da cabeça também e ela rodada. Então, ele terá um nistagmo, nós já teremos avaliado, sabemos que ali ele apresenta, né, um distúrbio, então ele vai apresentar nistagmo, ele vai ter uma sensação bem desconfortável, tá? Então, a gente precisa já falar para ele que não é uma manobra muito confortável, porque ele vai sentir, sim, vertigem, um desconforto, então a gente precisa deixar ele já avisado. Então, a gente vai manter ele nessa posição até que o nistagmo passe, né? Vai dar aproximadamente aí alguns segundos. Aí, ainda deitado, nós rodamos a cabeça
para o lado oposto. E mantemos também alguns segundos até passar a sensação de mal-estar. E nós viramos de novo a cabeça do paciente, né? Agora voltada para o chão, e o corpo dele vai rodar ao mesmo tempo, né? Então, o corpo vai ficar ali de lado na maca, de decúbito lateral, com o rosto virado para o chão. Também deixamos alguns segundos, né? Se ele tiver com alguma sensação de mal-estar, vertigem, a gente tem que esperar, dar uma acalmada, espera uns segundos para ir para a próxima posição. Aí, a próxima posição seria sentar, né? E esses movimentos, eles são feitos na hora que a gente muda de uma posição para outra. A gente é bom contar com o paciente, olha, vamos virar juntos no 3, porque não é tão lento, tem que ser de maneira um pouco brusca, sabe? Então, a gente tem que explicar para o paciente certinho como que vai funcionar. E aí, a outra manobra seria a manobra de Semont, também chamada de manobra liberatória. Então, o paciente sentado na maca, né? E ele vai deitar rapidamente para o lado que ele tem aí a vertigem, o lado afetado. Então, ele vai deitar com a cabeça virada para cima. Aí, ele vai continuar deitado nessa posição por 2 minutos mais ou menos. E depois, de maneira bem abrupta, ele vai sentar e deitar do outro lado contralateral, agora com a cabeça aí, com o ouvido encostando na maca, cabeça mais para baixo, né? E essa é a manobra de Semont. E aí, estudos mostram que o quê? Que para problemas laterais, em canais laterais ou horizontais, a melhor seria a manobra de Lempert, ou também chamada manobra de barbecue, manobra de churrasco, porque é como se o paciente ficasse ali rodando numa churrasqueira, como se fosse uma carne, né? E estudos mostram que a eficácia é de aproximadamente 75% dos casos, nos casos de pacientes com problemas laterais. Então, como que funciona a manobra de Lempert? Então, o paciente sentado na maca, ele vai deitar e vai rotacionar a cabeça para o lado afetado. E ele vai continuar nesse processo de ir virando a cabeça, virando o corpo, posição por posição, até completar uma volta de 360 graus, né? Mas a cada posição que ele fica, ele vira, aguarda alguns segundos, se tiver nistagmo, vertigem, ele espera alguns segundos para ir virando, né? Então, vai dar mais ou menos aí uns 30 segundos cada posição. E aí, ele vai até completar os 360 graus. E olhem isso, pessoal. Esse artigo original de 2011 mostra que as técnicas de reposição canalíticas, que são essas que acabamos de ver, elas podem ser realizadas de acordo com a nossa avaliação, né, a quantidade de vezes e de acordo com a gravidade do caso. Então, por exemplo, como o caso de cupulolitíase é pior do que o caso de canalitíase, a gente pode acabar repetindo, sim, a técnica se a gente achar necessário. Claro que a gente não vai fazer aí 5, 7, 10 vezes, né? Mas se a gente achar necessário estar repetindo a técnica, a gente pode sim. E olha só, esse artigo ainda mostra, né, que esses exercícios passados a domicílio, né, para casa, como um autotratamento, tem uma eficácia baixa quando comparado ao tratamento que é feito na clínica. Mas apesar de ser baixa, existe sim aí um grau de melhora para pacientes que mantêm essas técnicas na casa. Em relação a tratamento apenas para problemas do canal anterior, é muito escassa a literatura, os artigos, né? Não se tem artigo falando só sobre isso, porque como a gente viu, 90% de todos os casos de VPPB são relacionados a problemas posteriores e quase os 10% que restam são laterais. Então, é muito raro problemas dos canais anteriores. Eu não arrisquei trazer para vocês nada sobre isso porque eu não achei fonte fidedigna para isso. E eu queria trazer tudo aí que está sendo comprovado na literatura. Então, para casos, problemas periféricos, os estudos mostram que essas técnicas, né, de Epley, Semont e Lempert, elas são as melhores para estar se tratando aí casos de canais posteriores e canais laterais.
Em relação a distúrbios centrais, né, o que as pesquisas mostram, os artigos mostram, que temos que tratar como parte mais neurológica também, né, até porque são problemas mais centrais. Então, a gente acaba aí englobando treinos de equilíbrio, treinos de marcha, treino para coordenação motora, trabalha bastante a função de sentar e levantar, subir escada, né, ganhos de força de movimento e ADM globalmente. Então, teria que ser um tratamento mais abrangente aí, porque o problema é mais central e não meramente periférico. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso estudo, né? Eu não trouxe diversos exercícios, existem muitos exercícios, mas eu quis ser específica na parte de tratamento com vocês, né? Dei uma pincelada aí na parte principal que afeta o labirinto, né? Que afeta o sistema vestibular, que é a VPPB, e um pouquinho da parte central. Todas as referências vão estar na descrição para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.